Repita comigo assim: tudo, mais forte, tudo é uma questão de prioridade. Veja que Jesus conta uma parábola de um homem que prepara um grande banquete, uma grande ceia. E ele então manda convidar as pessoas para esta ceia. Pessoas para as quais a ceia foi preparada. Pessoas que este homem esperava que viesse. Eu tenho certeza que se você fizer uma festa e você convidar as pessoas, você espera que elas venham. Sim ou não? Você já fez alguma coisa, você preparou tudo, comida, Darla Júnior, né, Darla Júnior? Marcou a célula na casa do Darla Júnior e a mãe dele fez cachorro quente e lanche à vontade. E na hora, as almas não apareceram. Aí lá ficou o Darla Júnior com um banquete, mas as pessoas não foram para a casa dele. E aí ele teve que sair nas casas dos vizinhos, entregando para os vizinhos. Veja só, ninguém quer preparar um banquete e convidar as pessoas e as pessoas fizerem uma desfeita com você, e as pessoas não aparecerem, as pessoas começarem a dar desculpas. Irmãos, quem é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. O que eu acho interessante dessa parábola que Jesus conta, primeiro, é que o Senhor que prepara o banquete representa Deus. O banquete representa o reino, porque a Bíblia diz que é um banquete do reino. E as pessoas, os convidados, representa cada um de nós, sem exceção, em toda a humanidade. Deus preparou o reino, e este reino é um reino de banquetes, e Deus então saiu convidando a humanidade para fazer parte do banquete. E Deus então mandou um convite para todos. E o que acontece é que a resposta que alguns dão aqui é uma resposta de prioridades diferentes. Essas pessoas não deixaram de ir para o banquete, não foi simplesmente porque não queriam ir. Elas deixaram de ir para o banquete porque elas tinham outras prioridades. Grave isso. Tem festa que você não vai porque você não quer ir. Já aconteceu isso com você? Alguém lhe convidou para algo, alguém preparou uma festa e você não foi porque você não quis ir. Essa é uma questão. Esse é um ponto. Mas desse pessoal aqui não foi assim. Eles não foram porque não quiseram ir simplesmente. Eles não foram porque eles tinham outras prioridades. Prioridades. O que é que o primeiro respondeu? O primeiro disse assim, no versículo de número 18: e começaram a excusar-se, a dar desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O primeiro disse: eu comprei um campo, eu não posso ir, porque eu vou ver o campo que eu comprei. O segundo disse: eu comprei, versículo 19, 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o terceiro respondeu, verso 20:
casei e, portanto, não posso ir. Agora veja que eles estavam trocando o banquete do reino por outras coisas. Eles estavam trocando o banquete do reino por coisas que eram até lícitas. Se você olhar aqui, você não percebe que aqui era pecado. Você não vê aqui que aqui era algo ruim. Pelo contrário, um comprou um campo, outro comprou 5 juntas de bois, outro casou. Todos nós íamos dizer que isso aqui era o quê? Era uma bênção. Uma grande bênção. Porque imagina você comprar uma propriedade, você vai chamar que foi uma maldição? Rapaz, comprei uma propriedade acolá, eita maldição danada. Comprei uma chácara, foi uma maldição. Você vai chamar de quê? De bênção. Eita, Deus me deu as condições de comprar uma propriedade, eita que bênção. 5 juntas de bois, fala de um empreendimento. Era um negócio. Naquele tempo, vamos imaginar que era as empresas que trabalhavam no campo. Hoje nós temos aí o agro, os gaúchos que trabalham nas terras com os seus maquinários. Naquele tempo eram os bois que aradavam a terra, as juntas de bois. Então imagina que esse homem tinha um negócio que estava prosperando. 5 juntas de bois. Ele disse, eu vou experimentá-las. Imagina você, rapaz, eu abri aqui em Eugênio Barros uma loja. É um negócio. Você ia chamar de quê? Bênção. E por fim o terceiro disse, casei. Quem é que vai chamar casamento, irmão, de maldição? Se o casamento foi a primeira instituição criada por Deus. Deus celebrou o primeiro casamento. Quem casa fica tão feliz. Casamento é algo maravilhoso. Ninguém chama de maldição. Então perceba que cada uma dessas coisas aqui, elas tinham um cunho de bênção. Cada uma dessas coisas, elas tinham uma expressão de que era algo muito bom, era algo abençoado, era algo de Deus. Mas aqui que está a questão. Esse texto, essa parábola, está ensinando sobre prioridade. O que é prioridade para você? O que é prioridade para mim? Essa parábola de Jesus é para mostrar para nós o que é mais importante nas nossas vidas. O que é mais importante? A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas prioridades que escolhemos. Cada um dará conta diante de Deus. Nós seremos julgados pelas prioridades que escolhemos. Aquilo que damos mais importância se torna a nossa prioridade. O que é que eu dou mais importância? Isso se torna a prioridade. Veja que é uma parábola falando sobre o reino. É Jesus dizendo que Deus preparou um banquete no reino. Pessoas foram convidadas para fazer parte do banquete, para se assentar na mesa, para desfrutar de tudo de bom e melhor que Deus colocou na mesa. Mas muitas das vezes nós damos mais importância àquilo
que nós estamos conquistando por nossos esforços, do que aquilo que Deus preparou para nós gratuitamente na sua mesa. Não, eu comprei. Veja como é a expressão que é usada. Eu comprei um campo, eu vou vê-lo. Eu comprei 5 juntas de bois, eu casei. Veja que são fruto do próprio esforço dessas pessoas. Eu comprei. Em nenhum momento essas pessoas dizem assim: Deus me deu, Deus me abençoou para me adquirir a propriedade. Não, ele diz: eu comprei. Toda vez que nós tomamos para nós, irmãos, a glória das coisas, já está fora do que Deus se agrada. Toda vez que nós dizemos assim: ah, não, é porque eu sou muito bom, é porque eu sou melhor, é porque eu sou mais dedicado, é porque eu sou mais esforçado, é porque eu sou mais inteligente, que eu alcancei isto. Aí então Deus diz assim: então tá bom, é mérito teu. E sabe o que a Bíblia diz? Que nós não devemos nos estribar, ou seja, nós não devemos nos orgulhar no nosso próprio entendimento. Eu comprei um campo, eu vou vê-lo. Eu comprei 5 juntas de bois, está aí o texto dizendo. Eu não posso ir porque eu comprei. O nosso esforço, irmãos, ele pode se tornar, muitas das vezes, aquilo que nós vamos priorizar, aquilo que nós vamos dar mais importância. E eu volto a repetir: existem muitas coisas que são distrações nas nossas vidas. Muitas coisas lícitas, não eram ilícitas. Muitas coisas lícitas que podem tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Aqui não era pecado. A gente muitas vezes diz assim: ah, não, é o pecado que afasta a gente de Deus. É claro que o pecado afasta mesmo, mas não é simplesmente e não é somente o pecado que te afasta de Deus. Alguém já disse que se o diabo não conseguir derrubar uma pessoa no fracasso, o diabo vai trabalhar para derrubar essa pessoa no sucesso. Porque muitas das vezes, no fracasso que a gente está passando, nas dificuldades, nas lutas, a gente tem o cuidado de sempre priorizar as coisas de Deus, o banquete que Deus está colocando. Mas o sucesso, e aqui você vê sucesso: comprou uma propriedade, está com um negócio dando certo, juntas de bois, o cara casou, está tendo um sucesso. Muitas das vezes as pessoas caem no sucesso. Na verdade, o sucesso, irmãos, está sendo um inimigo na vida de muita gente que não sabe lidar com ele. Imagina o crente na igreja, servindo a Deus, com compromisso, buscando o reino, priorizando as coisas de Deus. Ele começa a prosperar na vida, ele começa a adquirir algumas coisas materiais, compra uma casa, compra um carro, compra, alguma coisa que ele tem um sonho de ter. Sabe, essa pessoa agora começa muitas das vezes, irmãos, a relaxar e se excusar, sair fora dos banquetes de Deus que antes ele não perdia. Não perdia o banquete de Deus, mas agora ele começa a perder. Um dia, um pastor falando um testemunho dele, de um irmão da igreja dele, que o irmão desempregado na igreja, mas o irmão estava em tudo.
passando luta financeira, mas o irmão estava dentro da igreja, na obra, participando dos evangelismos, das células, ativo na obra de Deus. E o irmão orando: Deus, abre uma porta de emprego, Deus me abençoa, Deus faz um milagre. E aí o irmão comprou um carro, e esse carro ele colocou no Uber, e começou a fazer as viagens do Uber, e começou a dar certo, e mais clientes, e mais gente. Aí ele comprou outro carro, e começou a trabalhar, e começou a faltar nos cultos, começou a faltar nas células, começou a faltar na programação dele com Deus. Um dia o pastor ligou para ele: e aí, irmão, não tenho lhe visto esses tempos na igreja? O irmão falou assim: ô pastor, Deus está me abençoando tanto, pastor, que eu estou até sem tempo de ir na igreja. Deus está me abençoando tanto, pastor, no meu carro estou trabalhando até de noite, passageiro, estou ganhando dinheiro, glória a Deus. Aí o pastor falou assim: ô irmão, desculpa lhe dizer, mas a tua bênção está virando agora maldição na tua vida. Sabe, o sucesso, as coisas que a gente vai alcançando, irmãos, se nós não soubermos colocar elas no lugar delas, elas vão tomar o lugar de Deus em nossas vidas. O que a Bíblia diz em Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A questão é: o que é mais importante? O que é mais importante? Não era pecado, era bênção, mas que eles não souberam lidar com a bênção. E a bênção deles aqui tirou eles do banquete. Eles trocaram o banquete, eles trocaram uma festa, eles trocaram uma experiência no banquete com uma bênção que eles haviam alcançado. Comprei um campo, comprei 5 juntas de bois, casei. Toda vez, escute isso, toda vez que outra coisa toma o lugar de Deus em nossas vidas, é porque aquilo passou a ser mais importante para nós. É porque aquilo passou a ser a nossa prioridade. Nossa prioridade. Aquilo que nós damos mais importância, irmãos, revela o nosso foco. Revela o nosso foco. O foco, ele é aquilo que você dá mais importância. Aquilo que você mais coloca os olhos. É aquilo que mais chama a atenção. É aquilo que mais atrai o coração. É isso que gera o foco da gente. Quantas vezes as bênçãos que representam as mãos de Deus nos tira da face de Deus. A face de Deus representa a intimidade. Muitas das vezes as bênçãos estão sendo mais valorizadas em nossas vidas do que o abençoador. Muitas das vezes é melhor estar com as mãos de Deus do que com a face de Deus. Quantas vezes os nossos olhos estão mais nas mãos, nas bênçãos, do que na face, na intimidade com Deus. Nós estamos vivendo um mundo, irmãos, onde nós somos bombardeados constantemente com distrações. E as distrações, elas têm unicamente como objetivo competir
competir pela nossa atenção. E toda vez que as distrações pegam a minha atenção, consequentemente eu vou tirar aquela atenção de outro lugar. Se eu estou focado em Deus, e outra coisa aparece. Lembra da história de Pedro e os discípulos no mar, que estava sofrendo a tempestade, e eles estavam quase para afundar? Diz a Bíblia que Pedro disse assim: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir até ti andando sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro estava andando sobre as águas. Como é que a Bíblia fala? Pedro, tirando os olhos de Jesus, colocou nas ondas, colocou no vento, e a Bíblia diz, ele começou a afundar. Ou seja, na hora que ele tirou os olhos de Jesus, que Jesus não era mais a prioridade dele, que Jesus não era mais o foco dele, ele colocou em outras coisas, e aquelas coisas se tornou uma distração para ele. E aquela distração roubou ele do milagre que ele estava vivendo, da vida extraordinária que ele estava experimentando. Ele começou a afundar. O diabo, irmãos, ele é especialista em criar distrações para nos roubar de Deus. A Bíblia diz assim em Hebreus 12, 2: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ou seja, nós não podemos tirar o foco dele, nós não podemos perder a prioridade das nossas vidas, que é Deus. Quando outras coisas importarem mais para nós, irmãos, é porque Deus, com o banquete que Ele preparou, já não é mais importante, já não é mais a prioridade. Como está as nossas vidas diante das coisas deste mundo? Como está as nossas vidas perante as bênçãos que nós estamos recebendo? Sabe, você casou, mas se o casamento começa a se tornar mais importante, se tornar a prioridade da vida da pessoa, então aquele casamento já tirou o foco do banquete de Deus. Quando eu começo a crescer na minha vida profissional, 5 juntas de bois, começo a crescer na minha vida profissional, a ter um negócio, né, avançando, prosperando, e eu começo a me entregar 100% a isso, e começo a dizer assim: é porque eu não tenho tempo mais, eu não vou porque eu não tenho mais tempo, eu estou muito ocupado, eu estou muito atarefado, eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho muitas responsabilidades para me cumprir. Sabe, irmãos, essa bênção está virando uma outra coisa. Uma outra coisa. E Deus, Ele é Pai, é o nosso Pai também. Eu tenho certeza que se você, como um pastor, fez, o filho dele queria um videogame. Aí o pai, né, ele como pai, comprou para o filho o videogame. Quando o menino desembalou aqui o videogame, que ele viu que era um videogame, o menino pulava no chão, ficava tipo fingindo convulsão, gritando, falava: o senhor é o melhor pai do mundo. Aí beijava o pai dele, e o pai se inchou logo. Eita, olha aí, meu filho, como é que está por mim? O pai ficou todo orgulhoso: sou o melhor pai do mundo para o meu filho. E o filho abraçava, e o filho pulava no chão, e o filho... Aí beleza, o menino começou a jogar videogame.
E jogava, e jogava, e jogava, e jogava. Toda vez que o pai chegava em casa, antes de ter o videogame, o menino corria, abraçava o pai, beijava o pai. Agora, o pai chegava em casa e ele estava no videogame. E ele só... Aí o pai dizia assim: filho, vem cá. Não, pai, peraí, eu só vou passar de fase, vem aqui. E aí o menino foi viciando, viciando, viciando. E o pai começou a ver que aquilo estava virando um grande inimigo na casa dele. Ele conta que chegou um dia no quarto, o menino estava lá, ele chamava, chamava e o menino não respondia. Ele diz que subiu nele assim uma raiva tão grande. Ele chegou lá e rapou o videogame com tudo e mandou no chão e quebrou todinho. Quebrou o videogame, menino. Ele disse que isso foi a forma dele trazer o filho dele de volta para ele, porque ele estava perdendo o filho dele por videogame. Semelhantemente, Deus, como nosso Pai, é possível, porque a Bíblia diz que o Pai, que Deus disciplina o filho que ama. É possível que Deus dê uma bênção para você, para mim, que eu tanto desejei ter, que eu tanto orei para me receber. Deus me dá aquela bênção, mas eu não estou sabendo lidar com essa bênção, eu não estou sabendo como me conduzir com essa bênção. Aí chega uma hora que dá uma raiva santa em Deus, né? Aí Deus pega e manda no chão, destrói tudo. Quantas pessoas, irmãos, que já perderam bênçãos que receberam, e depois que perdeu, voltou para Deus. Depois que perdeu, voltou a ter compromisso, voltou a buscar, voltou a orar. Então veja que é possível que Deus tome algumas bênçãos que Ele nos deu, não porque Ele é um pai ruim, não porque Ele quer o nosso mal, não porque Ele quer que a gente fique, né, decepcionado com Ele. Não, é porque Ele é o Pai que nos ama, irmãos. E como o Pai que nos ama, Ele nos corrige, nos disciplina. Deus não quer perder você, Deus não quer me perder, Deus não quer que as distrações nos roubem, Deus não quer que nenhuma bênção vire maldição em nossas vidas. Deus quer que a bênção se torne cada vez bênção na tua vida, quando Deus ser o primeiro na tua vida. Na escala de prioridade, Deus, irmãos, tem que ser o primeiro. Primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus. Esses homens aqui abriram mão do banquete, abriram mão de desfrutar de uma experiência na mesa com o Senhor, abriram mão de conhecer os segredos do Senhor, porque na mesa você abre o coração, na mesa você fala de projetos, na mesa você fala de sonhos. Toda vez que você senta numa mesa, você está aberto a receber novos projetos. Deus nos chama para a mesa dele, Deus nos chama para o banquete, porque Deus quer nos mostrar coisas maiores ainda, irmãos, do que aquilo que a gente já viveu. Então, cuidado com aquilo que é lícito. Não era pecado aqui não, irmãos, era lícito, mas o lícito, a bênção, se tornou maldição, porque roubou essas pessoas de Deus. Eles não foram para o banquete. Imagina Deus esperando eles chegarem, e eles não chegaram. Imagine Deus esperando eles chegarem à mesa, e eles não chegaram. Quantas vezes o trabalho está nos roubando de Deus? Quantas vezes os amigos, as amizades, está nos tirando de Deus?
Quantas vezes, irmãos, as distrações de diversas maneiras está nos fazendo sair do banquete. Quantas vezes os nossos interesses pessoais, os nossos hobbies, está nos fazendo deixar de ir para o banquete, para a mesa que o Senhor preparou para nós. Sobre o banquete, veja o que diz o versículo de número 16. Porém ele lhe disse: um certo homem fez um grande banquete, uma grande ceia, e convidou a muitos. O homem fez uma grande ceia, um grande banquete. Escute só. Qual a natureza do banquete que Deus prepara para você e para mim? Primeiro, é gratuito. Você não paga nada. Sabe, você que já deve ter feito alguma vez uma festa, você sabe como é caro fazer um banquete. Você sabe. E agora aqui no caso, o Senhor preparou e só me chamou. Eu não estou pagando nada. É gratuito. O banquete gratuito. Isso revela que a salvação é da mesma forma. É gratuita. O banquete, ele é abundante. Ninguém faz um banquete que a expressão diz bem claro, uma grande ceia. Tudo que Deus prepara para você, irmãos, vai ser sempre além daquilo que você possa esperar. Um banquete era grande. Isso mostra que a graça de Deus sobre nós é abundante. É abundante. O banquete é alegre. Ninguém vai para um banquete e vê tristeza em banquete, irmão. Em banquete é alegria. Em banquete é momento de alegria. Deus nos chama para desfrutar da alegria da sua presença no banquete. O banquete, ele é eterno. Esse banquete que a Bíblia fala que Deus prepara para nós é eterno, no seu reino. Sabe, nós iremos desfrutar de um banquete na presença de Deus eternamente. Eternamente. E por que que nós estamos nos excusando? E por que que nós estamos trocando o banquete por coisas temporárias? Por coisas terrenas? Por coisas limitadas? A Bíblia diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, onde a ferrugem consome. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome. Porque onde estiver o teu tesouro, ali vai estar também o teu coração. Deus não é contra, irmão, você prosperar. Deus não é contra a gente ter dinheiro. Deus não é contra você ser uma pessoa bem-sucedida, claro que não. Deus é contra eu tornar isso o meu tesouro. Onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Deus é contra eu tornar tudo que eu tenho alcançado como meu tesouro, como aquilo que é mais valioso, como aquilo que é mais importante, como aquilo que é a prioridade da minha vida. Quando eu faço isso, eu coloquei Deus de lado. Deus não pode ser trocado por nada, irmãos, nem
pelos filhos, nem pela esposa, nem pelo marido. Jesus falou assim: quem ama pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama esposa, filho, marido, mais do que a mim, não é digno de mim. Pastor, eu não posso amar meu pai. Ele não está dizendo isso, irmãos. Ele está dizendo amar mais do que a ele. Você tem que amar seus pais, você tem que amar a esposa, amar filho. O que Jesus diz, amar mais o marido, mais a esposa, mais os filhos do que a mim. É isso, é essa questão, é quando Jesus, quando Deus, quando o Senhor é colocado abaixo de outras coisas em nossas vidas. Porque outras coisas virou nossa prioridade. Outras coisas tomaram o lugar de Deus nas nossas vidas. Você pode orar para Deus te dar um emprego, ore. Você pode orar para Deus te dar um casamento, ore. Você pode orar para Deus te prosperar no teu trabalho, para você comprar aquele bem que você deseja, aquela casa maravilhosa, aquele carro, amém, glória a Deus. Mas também ore assim: Deus, que eu nunca perca o meu coração para essas coisas, que eu nunca torne essas coisas como mais importantes na minha vida. Deus, que eu viva como se eu não tivesse essas coisas. É isso que a Bíblia diz, que você e eu devemos viver como se não tivéssemos essas coisas, usufruir delas, mas não ser dominadas por elas. Qual o significado da avareza, do avarento? O avarento não possui as coisas. O avarento, as coisas possui ele. As coisas dominam ele. Todo avarento é dominado pelo que ele tem. É essa a questão. Deus em nenhum momento vai proibir de eu ter algo, irmãos. O que Ele quer mostrar para mim é que aquilo não pode me tirar de algo muito mais valioso, de algo muito mais importante. Um banquete que revela a graça de Deus, um banquete que revela a intimidade de Deus, que revela a alegria de Deus, um banquete que vai me dar experiências com Deus. Eu não posso abrir mão desse banquete por outras coisas. Você já deixou de ir em alguns lugares, deixou de fazer algumas coisas para estar no banquete de Deus? Sabe, vir num culto é vir para o banquete. Vir para um culto é vir para o banquete. Tem gente, irmãos, que consegue fazer um grande esforço por outras coisas. Um grande esforço. Você vê as pessoas vão sacar dinheiro na lotérica, chegam de madrugada para receber dinheiro, mas chama para vir de madrugada para a igreja, elas não vêm. Ou seja, isso mostra o que é mais importante na minha vida. Isso mostra o que é prioridade na minha vida. As pessoas têm tempo para tantas coisas, irmãos, mas muitas vezes elas não têm tempo para algo muito maior de Deus. Jesus um dia chamou a atenção de uma mulher por causa disso. Marta, 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 por que andas tão preocupada? Por que andas tão atarefada? Por que tu anda tão cheia de tantas coisas na tua cabeça? Se só uma coisa é importante. E Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Isso é a diferença de prioridade. Para Marta, prioridade era os afazeres dela. Para Maria, prioridade era estar aos pés de Jesus.
Qual a minha prioridade? Qual a minha prioridade? Para o que eu estou dando mais importância? O que é que tem mais o meu foco? O que é que me chama mais a atenção? O que é que me leva mais a dedicar esforço, tempo, energia, recursos? O que é? Isso revela a minha prioridade. Isso revela o que é mais importante para mim. Jesus, Ele está ensinando para nós aqui que as bênçãos na tua vida e na minha vida não pode roubar o lugar dele. Não pode. Não pode. Amém, amados? Você já viu alguém orar, dizer assim: Deus, me dá um carro, Deus. Me dá um carro, Senhor. Porque quando o Senhor me der um carro, Deus, esse carro eu vou colocar na tua obra. Se tiver um irmão para ir buscar lá no interior, eu vou buscar, Deus. Senhor, eu vou dedicar esse carro para servir na tua obra. Aí o irmão, aí Deus abre a porta, o irmão compra o carro. Aí o irmão é zeloso com o carro dele, né? Zeloso, lava toda hora, todo cheirosinho, todo bonitinho o carro dele. Aí um dia alguém fala assim: rapaz, vamos buscar um fulano de tal lá na rua, acolá e tal. Ele diz: não dá não, porque eu lavei o carro lá na rua, tem poeira, tem lama. Eu não vou não. Eu não vou buscar não. Sabe, a pessoa esqueceu da oração que ele fez. Ele esqueceu do que ele prometeu para Deus. Aí de repente o carro velho começa a dar problema, começa a quebrar, começa a virar o bicho, começa a dar confusão. Irmão, começa a virar uma bola de neve, o cara não sabe por quê. Muitas das vezes a gente faz com Deus uma aliança e não está honrando ela. E Deus não quebra a aliança, irmãos. A Bíblia diz que é melhor não fazer aliança com Deus. É melhor não fazer um voto com Deus do que fazer e depois não honrar. Deus não quebra a aliança. Se você fez uma aliança com Deus, vá até o fim nela. Vá até o fim. Que a gente muitas vezes quer achar que Deus é menino. Não, Deus esqueceu. Deus esqueceu do que eu prometi. Deus não esquece, que está escrito. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada palavra que falamos. É escrito nos céus. Quando Deus puxar, irmãos, o relatório da gente: sim, aí, isso aqui que tu prometeu. Sim, e aí, como é que foi? Oh Deus, eu quero. Você está disposto a aceitar o convite, o banquete, todas as vezes? Nunca dizer não para o banquete dele, nunca abrir mão do banquete. Eu acho assim tremendo quando a gente está apaixonado, está namorando, né? Rapaz, quando o cara está namorando, não tem distância, não tem cansaço, pode passar o dia todo trabalhando, carregando um saco de cimento na cabeça, o dia todo no sol quente. Quando chega em casa, toma um banho, talvez nem come, porque marcou com a namorada 7 horas, já está dando 7 horas, ele está querendo ver ela logo, está doido para ver ela, sai numa vontade, no vigor, numa energia danada, para ver a namorada, ou o namorado. Não tem cansaço que impeça. Não é verdade? Quando a gente namorava, não é assim mesmo? Meu amigo, você quer ver? Você não sabe andar de moto, inventa andar de moto, porque não sabe, a moto fica travando no meio da rua, a pessoa não sabe ligar a moto mais, aí precisa de ajuda. Acontece essas coisas. Tem que ser empurrada a moto depois. Fala, Brasil, hein?
E aí, isso tudo mostra o quanto a gente está apaixonado pelo outro. Aí depois que a gente casa, conhece há muito tempo já, tá nem aí mais, né? Com essas coisas. O que acontece? Porque a gente vai se acostumando. E toda vez que você se acostuma com algo, você deixa de valorizar. Toda vez que você se acostuma com alguém, você deixa de honrar aquela pessoa. Assisti um vídeo interessante esses dias. No vídeo era na igreja. Os irmãos na igreja, pastor pregando. Aí dizia assim: quando o pregador é de casa, todo mundo olha no celular, conversando, abrindo a boca. Aí mudava assim: quando o pregador é de fora, todo mundo, aleluia, glória a Deus. Ou seja, qual a ideia? Eu já me acostumei com o pregador de casa, já sei o jeito dele de pregar, já conheço os defeitos do pregador de casa. Aí a gente não valoriza mais ele. Mas quando vem o de fora, aí, meu amigo, eita rapaz, nunca vi igual na face da terra. O que acontece? Porque a gente se acostumou. Quando você se acostuma com algo, você não vê mais as vantagens. Você não vê mais aquilo de bom que o outro faz. Você não percebe mais os sinais do outro, porque você se acostumou. O perigo da vida cristã também é esse, irmãos. É nós nos acostumarmos em servir a Deus. Se acostumar com essas coisas. Se acostumar a vir para a igreja. Se acostumar a andar com a Bíblia. Se acostumar a levantar as mãos em um culto, a dizer amém, glória a Deus. Quando a gente não era acostumado com essas coisas, dizer amém, que a gente dizia com todo o coração se rasgando, glória a Deus, meu Deus. Agora, glória a Deus, aleluia, amém, ai, glória a Deus. Sabe, a gente começa a perder a sensibilidade sobre aquelas coisas, né? Por quê? Porque nos acostumamos. Nos acostumamos. E toda vez que a gente se acostuma, a gente deixa de valorizar, deixa de honrar, deixa de ver aquilo como importante para a gente. Ah, eu vou hoje, não vou, tal, porque não é mais importante, me acostumei. Então é muito sério. É por isso que a Bíblia manda a gente estar sempre voltando ao primeiro amor. Ou seja, não se acostume com essas coisas. Viva como se você não conhecesse, fosse tudo novo, de novo. Continue vivendo a novidade do primeiro amor. Amém, amados? Não podemos perder a prioridade que é Deus em nossas vidas, o banquete que Ele preparou para nós. Não troque o banquete, irmãos. Não troque. Você vai ser muito tentado, muitas vezes. Todos nós seremos. Todos nós, todo dia, vamos ser tentados a não estar no banquete, a não ir para o banquete, a dar uma desculpas, a dizer que tinha outra coisa como prioridade. Todos nós, todo dia vamos ser tentados. Vai aparecer algo para nós, para que a gente deixe de ir para o banquete. Mas lembre, toda vez que eu deixo de ir para o banquete, que eu fui convidado, eu estou dizendo que aquilo que eu estou indo agora, fora do banquete, é mais importante. É a minha prioridade, e não o banquete, e não a presença do Rei, e não o Deus Criador da minha vida. Amém?